Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Irmãos, vamos ficar em pé só mais um pouquinho. Abra sua Bíblia em João capítulo 21. Versículo 3. Posso ler? Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. Senhor meu Deus, eu venho, ó Pai, te louvar e te agradecer por mais essa noite na tua presença, Senhor. Noite, ó Pai querido, de Santa Ceia, Senhor. Tu sabes, ó Pai querido, que estamos aqui não somente para ouvir a tua voz, Senhor, mas sim, Senhor, para ceiar contigo nesta noite, ó Deus. E eu lhe peço agora, ó Pai, por aqueles que não puderam estar aqui, Senhor, às vezes por problemas dentro de casa, problemas de saúde, ó Pai amado, que o Senhor venha visitar, ó Deus, e proteger de todo mal. Visita, Senhor, em especial a vida da Giane, da Vitória, Senhor Jesus, ali, ó Pai, também do genro da Giane, ó Pai. Cubra essa família com o teu sangue, com o teu poder, ó Pai amado. E que o Senhor venha mesmo, ó Pai querido, falar nos nossos corações. Que eu venha diminuir e o Espírito Santo do Senhor venha falar, ó Pai, através da tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Poder sentar em nome de Jesus. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam, ou nada pescaram. Amém? Quem eram essas pessoas aqui, irmãos, que a Bíblia cita? Quem era? Fala alto, irmãos. Quem crê que é os discípulos de Jesus, levanta a mão. Eu discordo. Para mim aqui eram pescadores. Ou não era? Para mim aqui nesse texto, se nós olharmos para este texto, eram pescadores. Passaram-se 3 dias aproximadamente da morte de Jesus. Ou não foi isso? E em 3 dias somente, eles esqueceram de tudo ou de todas as promessas e alianças que fizeram lá atrás. Em 3 dias eles esqueceram de todo o voto que fez com Jesus lá atrás. E a palavra aqui nos diz claramente, um deles, no qual até é um dos que eu mais gosto, que era Pedro, convidou os demais para pescar. O mesmo Pedro, irmãos, que Mateus 26:33 diz o quê? Ainda que todos se escandalizem. Não achou? Vamos ficar atento aí, irmãos. Mateus 26:33. Ainda que todos se escandalizem de ti, eu nunca me escandalizarei. Quem disse isso? Agora em 3 dias, além de sentir o desejo de voltar ao seu ofício, convidou também os demais apóstolos, que no meu ponto de vista, nesse texto, eram pescadores, irmãos. Quem lembra o que esses apóstolos fizeram lá atrás em Lucas capítulo 5? Quem lembra desse texto? Quando Jesus chamou eles para segui-lo, o que eles fizeram? Deixaram tudo e seguiram a Jesus. Agora bastaram 3 dias para eles voltar a fazer o que faziam. Aí eu trouxe até um versículo hoje de manhã.
Quando nós estamos numa igreja evangélica, principalmente, e quando nós nos convertemos, nós levantamos a mão e aceitamos a Jesus como o quê? Um único e suficiente Salvador? Jesus ainda era o único na vida deles, mas não era mais a prioridade, irmãos. Não era mais o primeiro na vida deles. Por causa de 3 dias de ausência, todas as promessas, tudo que viveram com Jesus foi esquecido. E a pergunta que eu lhes faço, é diferente nos dias de hoje? Você é o mesmo de quando você levantou a sua mãozinha lá e aceitou a Jesus como o único e suficiente Salvador na sua vida? Você é a mesma pessoa? O seu compromisso que você fez lá atrás, deixou a rede, deixou tudo, deixou negócios, deixou relacionamento tóxico, deixou droga, deixou prostituição. E hoje, como que você está num culto de Santa Ceia? Jesus é prioridade na sua vida, irmãos? O problema não é como nós começamos, é como nós mantemos na caminhada. Começaram comigo lá atrás pessoas há 23, 24 anos atrás, pessoas que nem sequer mais falam de Jesus. Começaram pessoas lá atrás que experimentaram coisas maiores do que eu com Jesus. Pessoas que eram traficantes, pessoas que viviam na prostituição, que viviam na criminalidade. Mas um período de um pequeno sentimento de ausência, essas pessoas não estão mais com Jesus, porque Jesus não é prioridade na vida deles, irmãos. Jesus é prioridade na sua vida? Cuidado com o amém que você fala. Jesus realmente, Ele está em primeiro lugar na sua vida? Eu fico pensando nesses apóstolos, né? 3 anos de ministério com Jesus, experimentaram de tudo, ou não? Eu sempre gosto de falar isso aqui. Tinham planos de saúde ilimitado. Quando até a sogra de Pedro estava doente, o que Jesus fez? Foi lá e curou. Quando eles estavam com uma dívida, com um problema e tinham que pagar impostos, Jesus foi lá e fez o quê? Pagou. Quando eles estavam numa situação de fome, Jesus foi lá e multiplicou o pão e o peixe para eles. Quando eles estavam no meio da tormenta, lá no meio do mar, passando um monte de luto, um monte de problema, Jesus acalmava a tempestade e resolvia todos os problemas que eles tinham. Ou não era assim? Plano de saúde, seguro, segurança, vale alimentação ilimitado. Tem alguém aqui que paga o plano de saúde para a sogra? É até engraçado. Jesus cuidava de tudo. E a partir do momento que Jesus morreu, em 3 dias, já voltaram a ser pescadores, irmãos. Não é diferente nos dias de hoje. Eu vejo isso na igreja. Eu estou na igreja, irmãos, há mais de 23 anos aproximadamente. E o que eu vejo de pessoas às vezes, que estão dentro da igreja, mas o coração está lá fora, está aqui preocupado com os negócios da manhã, está aqui preocupado com o dinheiro que vai ganhar, com a casa que vai comprar, com o carro que vai trocar, está aqui preocupado com tudo, menos em fazer Jesus ser a prioridade na vida dele. Ou não é assim? E a pergunta que eu lhe faço, irmãos, como está o seu coração hoje? Quantas vezes você já declarou: Jesus é o meu Salvador, Jesus é o único, Jesus é meu tudo? Mas quando Jesus dá a impressão em nós que está em silêncio, a gente volta a assumir o controle das nossas vidas, ou não é assim? É ou não é assim? Jesus nunca deixou de ser o Senhor da minha vida, irmãos. E eu nunca troquei uma oportunidade, seja de negócio, seja no que for, se Jesus não estivesse na frente como prioridade na minha vida, nunca.
E pode falar para o irmão que está do seu lado, vale a pena. Dá até medo de falar isso, né? Vale a pena. Pastor, eu não sinto mais Jesus falando comigo. Pastor, eu não sinto mais aquela presença. Mas não tem como. Você não busca, não é sua prioridade, não está como, né, aquilo ali na sua vida, que tudo que você for fazer, você coloca ele na frente, não faz isso. Hoje, quando você tem um problema, eu falei até no meu versículo hoje devocional, a pessoa tem um problema ou quer saber de algo, coloca no Google, coloca no chat GPT, só depois que vai na Bíblia. A pessoa vai tomar uma decisão, quem aqui ora para tomar qualquer decisão? Mentira, irmãos, não ora. Toma decisões erradas, faz um monte de coisa errada, depois ora para Deus consertar. Então, como que Jesus é prioridade na sua vida? Como, irmãos? Eu fico até feliz de ver os apóstolos desse jeito, voltando a pescar, porque muita gente não tem coragem de pregar isso, mas os apóstolos são como nós, irmãos, seres humanos normais. Nós, seres humanos, somos assim. Quando precisamos, oramos, jejuamos, fazemos um monte de coisa. Quando resolve o problema, a gente pega Jesus e faz como outras pessoas aí fora, deixa ele só no quadro lá. Ou não é assim? E quando a vida está abastada, que você está bem, porque eu conheço muita gente que não era ninguém, não tinha nada, e Deus dá tudo. Lembra de Jesus quando? Nunca. Não tem tempo para nada. Para vir no culto de domingo é um sacrifício. Porque tem dinheiro hoje para ir para a praia, tem dinheiro hoje para ir no shopping, tem dinheiro para ir no cinema. Você vê ali, irmãos, dá uma saída ali fora para você ver ali na igreja nossa. Só carrão, quase todo mundo tem carro. O que não tem, tem uma casa. O que não tem, tem o dinheiro para pagar um Uber. A vida está boa, então as pessoas vão realmente colocar Jesus como prioridade na vida delas? Difícil, irmãos. É muito difícil. Coloquei uma frase aqui, uma aplicação. Quando a dor aperta, buscamos a Deus com intensidade. Mas quando a vida está boa, a fé vira uma peça de decoração. É verdade ou não? Quem aqui já passou apertado na vida na parte de saúde? Não é difícil, Sandrinha? Agarra com Deus com tudo, não agarra? Ou não é assim? Quem já passou apertado com um filho que está nas drogas, na prostituição, na criminalidade? Até chega para o pastor, pastor, Deus tocou no meu coração para começar a orar às 6 horas da manhã, eu estou firme com você. Aí a gente começa a orar, aí o filho melhora, o irmão, e agora? Não, pastor, agora lá em casa está uma paz. Mas você não vai orar? Já recebi a minha bênção, ou não é assim? Jesus não é prioridade, irmãos. Jesus é realmente prioridade na sua vida? Não fala amém não, irmãos. Pensante falar. Você está num culto de Santa Ceia. A mentira no culto de Santa Ceia tem que ser consertada depois. Você tem que ajoelhar e orar. Jesus tem sido a prioridade quando você entrou por essa porta? Pensa bem se realmente Ele é. Ou você está aqui hoje, ou porque está na bonança, e sobrou domingo para você vir na igreja, ou porque você tem algum problema pequeno, mas que pode ser resolvido. Quando nós temos um problema, nós buscamos a Jesus só domingo ou buscamos todo dia? Como? Todo dia. Depois que o problema resolve, quem já pegou um exame lá que estava apavorado, aí o exame sai lá negativo? Vai lá, compra até um X-Tudo, a Coca-Cola, toma, fica feliz, compra uma pizza, ou não é assim? Eu não tenho nada, ou não é assim? Agora o problema não é pecado você viver bem. O pecado é enquanto você está vivendo bem, você deixar Jesus de lado, irmãos. O pecado é você orar, buscar e jejuar, como esses apóstolos fizeram. Se eu fosse Jesus, eu não ia ficar 3 dias não, eu ia ficar uma semana sentado esperando. Eu vou ver o que esses homens vão fazer. Não vão pegar nada. E vão ter que
puxar a carroça aí, porque não vão fazer nada. Coloca de novo lá João 21:3. Finalzinho do versículo, vamos ler junto lá. Naquela noite, fala para o irmão que está do seu lado, daquela noite nada apanharam. Eu não vou profetizar coisa ruim na sua vida não, mas e na hora da noite que você não apanhar nada no seu trabalho, que hoje te afasta às vezes de estar fazendo a obra? E na hora da noite, que aquilo que você sabe fazer com toda a sua força, com todo o seu empenho, dá errado, o que você vai fazer? Pergunto para você, o que você vai fazer? Os pescadores, mesmo com toda a experiência, com barco, com tudo, sabia de tudo, o que aconteceu? Nada pegaram. Eu já vi gente, irmãos, que estava na miséria, vem para a igreja, converte, a vida vira uma bonança, corre da igreja depois, chega lá na frente, perde tudo, e volta todo arrebentado, ou não é assim? Quem conhece gente assim? Já vi vários. Será que Jesus não está te dando uma nova chance hoje, para que você possa colocar Ele realmente como prioridade na sua vida? Pastor, a minha vida está uma bonança, e o seu casamento? E os negócios de amanhã? E a sua saúde? E o seu emocional? Será que não é fruto de uma desordem que você está tendo, de não colocar Jesus como prioridade na sua vida? Irmãos, eu vejo tanta gente pregando, falando, ai, Jesus é o meu Senhor. Às vezes eu vou escutando música no Spotify lá no carro, com a criançada, eu vejo cada música, as pessoas falando, ah, Jesus, eu vi uma cantora falando, se a minha mão não for para te adorar, eu quero cortar minha mão, se o meu pé... Não cola, irmãos, não acredito naquilo lá não. Não acredito, irmãos. Não que a música não é bonita, a música é bonita. Mas Jesus ser prioridade realmente na vida dela, se ela deixou a rede lá atrás e começou a fazer a obra de Deus, ela pode parar? Se um dia veio aqui no púlpito, pregou porque Deus tinha um chamado, se um dia veio aqui cantou, pode parar de fazer? Não tem como. Se um dia Deus tocou no coração ou profetizou alguém lá atrás da sua infância, na adolescência, fala para o irmão que está do seu lado, vai esperar dar errado para voltar? Às vezes se o irmão for sincero, irmãos, ele vai falar assim, o meu já está tudo errado. Jesus é prioridade na sua vida, irmãos? Você vai trabalhar muito, irmãos, e colher pouco. Eu tenho visto isso, irmãos. Pessoas que têm tudo, mas quando se afasta do chamado de Deus, quando se afasta da prioridade que é Cristo, não tem alegria no semblante dela. Pode rir aqui, dar paz ao Senhor, mas não dorme bem, está apavorado, está angustiado, está cheio de problema, tem às vezes raiva dentro do coração. Jesus é prioridade na sua vida ou não? Mas Jesus, como sempre, deu uma nova chance para esses pescadores, né? E apareceu lá. E Jesus não repreendeu eles. Por isso que eu falo que nós não podemos ser Jesus de maneira nenhuma. Se fosse qualquer um de nós aqui, até o pastor Daniel, que é mais bonzinho, ia falar assim, pescando, né? Ô, bando de ingrato. Eu ia falar isso, irmãos. Ou não iria falar? Jesus chega com toda a calma, todo o amor, toda a misericórdia. Por isso que eu falo, quando a pessoa volta para a igreja, nós temos que abraçar. Quando vem num culto de Santa Ceia, ninguém pode julgar, porque a pessoa veio, Jesus chegou lá, julgou alguém? Não.
olhou para Pedro, que eu também olharia, que era o mais firme, e falou para Pedro o quê? A partir de hoje, primeiro perguntou se amava ele várias vezes, a partir de hoje, você vai apacentar quem? Mesmo aqueles homens sendo ingratos, sendo fraudulentos, não sendo firmes, rasgaram tudo que prometeram para Jesus que faria, e Jesus chegou para eles mais uma vez, e deu mais uma chance. Como eles gostavam e precisavam do peixe, a primeira coisa que Jesus fez foi o quê? Lança a rede do outro lado. E diz a Bíblia que eles pegaram tanto peixe, irmãos, que o barco quase afundou. Quem já experimentou isso de Deus nos negócios? Mas quem tinha convicção que foi Jesus que deu? Aquilo que você está fazendo hoje, irmãos, pode estar prosperando, mas se Jesus deixar de ser prioridade, vai afundar, irmãos. O seu filho que está te dando tanta alegria hoje, se você deixar de lado, vai desandar. Você não tem medo? Pastor, mas eu não ouço mais a voz de Deus. Pastor, eu não sinto mais a presença de Jesus. Se nós temos o Espírito Santo de Deus dentro de nós, quem que nós temos dentro de nós? Jesus, irmãos. 24 horas por dia, o Espírito Santo de Deus está dentro dos nossos corações. Quem tem o Espírito Santo de Deus aqui? Em todos os momentos, em todos os trabalhos. Já contei aqui várias vezes milagres que Deus me usou em situações do meu trabalho que nunca eu iria saber resolver, nunca. Contei aqui algumas situações, quando estava uma vez lá na emissora de televisão, eu era o gerente técnico e sumiram com o negócio, e ali a emissora do Rio de Janeiro mandava para o Uplink, para o Brasil inteiro, e de uma hora para outra parou de funcionar, os artistas batendo no vidro, a diretora me xingando, e todas as redes de televisão fora do ar. Estava ali comigo pessoas da Record, do SBT, que trabalhava 6 horas comigo e 6 horas lá fora, e fomos ligar tudo e nada funcionava, e eu não sabia nada daquilo, irmãos, porque a minha parte era RF, só que eu tinha o cargo de gerente, não sabia nada de estúdio. Mas fala assim para o irmão que está falando, mas Deus estava com ele. Eu bati o olho assim, naquele monte de receptor que não estava funcionando, eu falei, ó, não vai funcionar. Rapaz, senhor, por quê? Porque está em hexadecimal, não está em número normal. Aí começou a colocar lá, letra, e voltou a funcionar. O pessoal falou, mas como é que você sabe disso? Eu não sei, irmão, nunca mexi com isso na vida, mas quem fez isso? Deus. Voltaram a pescar e pegaram muito peixe. Vamos ler o versículo 4 ao 6, vamos lá, João 21, do 4 ao 6. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhe, pois, Jesus, filhos, tem de alguma coisa para comer? Isso eu achei legal, Jesus falando. Responderam-lhe, não. E ele lhes disse, lançai a rede à direita do barco, e achareis. Lançaram-na, pois, e já não podiam tirar pela multidão dos peixes. E eles tiraram os peixes por capacidade própria ou porque Jesus estava com eles? Você pode ter o diploma que for, irmãos. Você pode ter a capacidade que você tiver. Se Jesus não for prioridade na sua vida, vai desandar. A conta vai chegar. Versículo 17, só para confirmarmos lá. Disse terceira vez, Simão, filho de Jonas, ama-me? Simão entristeceu por ter lhe dito terceira vez, ama-me? E disse-lhe, Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo, Jesus. Disse-lhe, apacenta as minhas. Primeiro Jesus cuida, irmãos, daquilo que você necessita. Depois Ele volta a te lembrar do ministério que Ele te chamou, irmãos.
A prioridade de Jesus para nós é fazermos a obra dele. Mas ele tem que ser prioridade em nossas vidas. Mateus 6,33 diz o quê? Buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as coisas daquele texto lá atrás serão acrescentadas. Hoje corrigiram o meu versículo hoje, porque eu não falei o texto lá atrás, que numa igreja é fácil pregar, mas num vídeo de 30 segundos é difícil. E o que não falta? O necessário. Mesmo sabendo que o nosso Deus é o Deus do extraordinário, ou não é? Quem crê que é? A parábola dos talentos multiplicou os talentos. A palavra do Senhor nos diz que Ele multiplica 30, 60, 100 por um. Mas quem dá tudo para nós, em troca Ele quer que nós busquemos o que, irmãos? A sua vontade, o seu reino. Você busca ou não? Vamos ler então o último texto aqui para nós orarmos. E o pastor Daniel vai continuar com a Santa Ceia. Apocalipse, capítulo 2. Versículo 4 e 5. Posso ler? Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te de onde caístes, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Se não te arrependeres, brevemente virei a ti e removerei do seu lugar o teu candeeiro. Se nós não voltarmos ao primeiro amor, a fazer a obra de Deus, aquilo que Ele nos chamou, o que Jesus vai fazer, irmãos? Quem quer voltar aí nas vidas antigas? Eu não dou conta. Você dá conta? Quem quer voltar a ter os problemas que tinha lá atrás, que não tinha solução, e que para resolver alguns tinham que ir para as drogas, alguns tinham que beber, alguns tinham que prostituir, alguns tinham que roubar. Quem quer voltar nisso, irmãos? Ninguém. Então Jesus não te faz o convite nessa noite, não, te dá uma ordem. Arrepende-te e volta ao primeiro amor. Vamos voltar ao primeiro amor? Não como único, mas como prioridade. Prioridade, irmãos, não passa o serviço na frente. Prioridade não passa o jogo de futebol que vai passar essa hora na frente. Prioridade não passa comer uma pizza na frente. Prioridade é um compromisso imutável que ninguém coloca em segundo lugar, ou não é assim? Então, a partir de hoje, vamos fazer Jesus voltar a ser nossa prioridade? Não adianta você falar, é meu único e suficiente Salvador. Isso aí, irmãos, já vi gente até bêbado fazer e depois está na rua aí lá fora. E o pastor às vezes força a pessoa, aceita Jesus, o parente vai lá, aceita, empurra, leva lá na frente, a pessoa aceita Jesus, e todo mundo chora. Não, irmãos, eu não caio nessa mais não. 23 anos servindo a Deus. Eu caio quando eu vejo a pessoa que aceitou Jesus e está 10, 15, 20 anos sem sair da presença de Deus. A pessoa que está só progredindo, a pessoa que está só crescendo, a pessoa que está só a cada dia mostrando que Jesus é prioridade. As obras que você realiza hoje, reflete que Jesus é prioridade na sua vida, irmãos? Nunca. Quem recebeu um chamado de Deus lá no início da conversão? Levanta a mão. Quem recebeu um chamado de Deus no início da conversão? Só o Sandrine? O resto ninguém recebeu? O medo, irmãos? Levanta a mão, recebeu o chamado de Deus. Fica a mão levantada, todo mundo. Bem alto, levanta aí, Gino. O Gino, quando manda cantar, manda levantar a mão. Agora aqui na hora de pregar, e fica a mão baixa. Quem está executando o chamado que foi chamado lá na conversão, continua com a mão erguida. Ó, graças a Deus, irmãos, está todos aqui.
Tem alguns que estão meio assim, mas... E aqueles que não tiveram coragem de levantar a mão, mas sabem que foram chamados. Mas chegaram quando o dono da festa chamou para a festa, fala o que para Jesus? Eu comprei um carro e vou experimentar o carro. Eu comprei uma casa e vou curtir minha casa. Feriado, eu tenho que ir para onde? Para a praia. O crente gosta de praia, né, irmãos? Tem nada errado de ir na praia. Tem nada errado de ter um carro bom. Tem nada errado de ter uma casa gostosa. O errado é você achar que você conquistou pelos seus méritos, irmãos. O errado é você achar que tudo que você tem é porque você é o bom, porque você é o cara. Eu estudei, eu conquistei. O que eu conheço de gente que é formado no Inatel comigo, às vezes era o primeiro aluno, está desempregado, irmãos, não tem uma casa própria, não tem nada. E quando eu vejo as coisas que Deus me deu, não é por capacidade, não é por mérito, não, porque eu nunca deixei que Ele fosse a prioridade na minha vida, irmãos. É claro que agora, né, o Daniel está me ajudando, eu estou cuidando um pouquinho mais, tem filho adolescente, que não é fácil, os irmãos sabem disso. Tem filha, que é mais complicado ainda. Tem que estar junto, tem que estar presente, tem que estar aprendendo, tem que estar olhando. Ah, pastor, entrega na mão de Deus. Não é assim não, irmão. A gente tem que estar conversando, tem que estar vendo. E aprendo com eles, eles aprendem comigo, e assim nós vamos crescendo. Mas não deixa de ser prioridade. Porque quando eu estou cuidando também da minha casa, consequentemente eu estou cumprindo um texto bíblico que fala o quê? Aquele que não cuida dos seus, principalmente do da sua família, negou a fé e é pior do que quem? Então eu estou também como prioridade, irmãos. Agora aquele que deixa tudo, família, igreja, para cuidar só das bênçãos que Deus deu, e não do dono da bênção, irmãos, esse paga preço. Ou não paga? Você não tem medo, irmãos? Coloquei uma frase aqui, ó. Você pode até amar Jesus, pode até reconhecer Ele como o único, mas se Ele não for o primeiro, nem for a prioridade, então Ele não é o Senhor da sua vida. Ou não é verdade? É ou não é? Chamar já o pastor Daniel para a gente orar, irmãos. Se tem um conserto que você tem que fazer hoje, é pedir perdão porque você colocou Jesus no segundo plano. E não adianta vir na igreja, irmãos. Conheço gente que ora todo dia, vai no monte, vai tudo. Vai por empolgação. Vai porque a oração traz sensação gostosa e faz bem para a vida, isso cientificamente. Oração acalma a pessoa. Oração faz a pessoa conseguir melhorar, né, os seus problemas emocionais. A pessoa vai lá, mas Jesus está longe dela, irmãos. Mas eu quero que você ore nesta noite. Pode ir no seu lugar mesmo, abaixe sua cabeça, ou fique com a cabeça erguida, mas de olhos fechados. Comece a olhar realmente na sua vida, analisando se Jesus é prioridade na sua vida. Em nome de Jesus, irmãos. Reflita aí com você e Deus. Não precisa falar para mim, irmãos. Olha se realmente Jesus é prioridade. Olha se não tem alguma coisa aí lá no fundinho que você trocou por Jesus. Às vezes você já colocou Jesus lá no quadro, dentro da sua carteira. Não consegue ficar no culto aqui 1 hora. Senhor meu Deus, eu lhe peço, ó Pai. Tu sabes, Senhor, que somos falhos, ó Deus. Somos pecadores, assim como os discípulos, ó Pai, que voltaram a ser pescadores, Senhor. Mas assim como o Senhor os perdoou, ó Pai, nos perdoe nessa noite. Nos perdoe, ó Pai, de toda infidelidade. Nos perdoe, ó Pai, de todo eu, ó Pai, de toda ganância, arrogância, prepotência, vaidade que enche os nossos corações, ó Pai, e nos afasta de Ti.
e nos faz, ó Pai querido, perder a essência, Senhor, de colocar o Senhor como primeiro nas nossas vidas, ó Pai. E depois pagamos o preço, ó Pai querido, da solidão, da derrota, do medo, da angústia, de problemas emocionais, ó Pai querido. Mas eu lhe peço nesta noite, ó Pai, assim como o Senhor perdoou os apóstolos, ó Deus, e abriu os olhos espirituais deles, mostrando que ainda poderiam voltar a te servir, ó Pai. E o Senhor foi ainda mais longe, Jesus. A igreja começou a partir dali, ó Pai, com o grande apóstolo Pedro, ó Pai, ex-pescador, que começou a rasgar o mundo pregando a Tua palavra, fazendo prodígio e maravilha através do Teu nome, ó Pai. E quando eu lembro, ó Pai, de a sombra de Pedro curar, ó Pai querido, eu vejo que realmente, Senhor, vale a pena te servir, ó Pai. Vale a pena estar na Tua presença, Senhor. Assim como só foi, ó Pai, na vida da irmã Sandrinha, ó Pai, que está aqui cheia de saúde, regozijando, ó Pai querido. Nunca afastou do Senhor, ó Pai, continue na vida dos Teus filhos aqui, ó Pai, continue em nossas vidas, ó Pai. E nos perdoe, ó Pai querido, se deixamos de orar como o Senhor quer, se deixamos de estudar a palavra como o Senhor nos ensina, se deixamos de te servir, ó Pai, como o Senhor quer, ó Pai. E que o Senhor venha nos perdoar também nesta noite, ó Pai, de tudo que fizemos, ó Deus, que desagradamos a Ti, ó Pai, no decorrer desta semana, no mês que se passou, ó Pai amado. Se tem algum pecado, Senhor, oculto, que entristeceu a Ti, ó Pai, eu lhe peço agora o Teu perdão, ó Pai. Em nome de Jesus eu lhe peço, Senhor, limpa os nossos olhos, ó Pai querido, que venhamos ter olhos espirituais, limpa os nossos corações, a nossa mente, ó Pai, que às vezes pensam tanta coisa que desagrada a Ti, Senhor. Nos coloca, Senhor, as armaduras de Efésios 6, ó Deus, para experimentarmos o melhor do Senhor, ó Pai. E eu lhe peço também, ó Pai, se tem alguém aqui nesta noite que está triste, ó Pai, cometeu algo às vezes, ó Pai, que acha que o Senhor não perdoa, mostra, Senhor, para esta vida, Deus, que onde abundou o pecado, superabundou a graça do Senhor, ó Pai, que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, e as suas misericórdias não têm fim, novas são a cada manhã, porque grande é a Tua fidelidade para com nossas vidas, ó Deus. Limpa-nos, Senhor, nesta noite, limpa com o sangue que o Senhor derramou ali na cruz do Calvário, ó Pai, e fica conosco aqui, Senhor, participando desse banquete, Senhor, que é o Teu sangue, que é o Teu corpo, ó Pai, através, ó Pai, do pão e do cálice, Senhor. Abençoa também, ó Pai, os irmãos das redes sociais, ó Pai, que não vão participar agora, ó Pai, conosco. Vai encerrar a transmissão, ó Deus, mas em nome de Jesus, Senhor, abençoa estas vidas, ó Pai. Multiplica, Senhor, de bênção, ó Pai querido, sem medida na vida dos Teus servos, ó Deus. Lhe peço também, ó Pai, sobre a vida daquele jovem ali, ó Pai, aquele Miguel, ó Pai querido, cubra a vida daquele jovem, ó Pai, aquele adolescente nas Tuas mãos. Fortaleça a mente dele, ó Pai, fortaleça o coração dele, ó Deus. Que ele venha aprender da Tua palavra, Senhor, de forma genuína. Proteja ele, ó Pai, principalmente dos inimigos da própria casa, ó Pai querido, em nome de Jesus eu lhe peço, ó Pai. Blinda a mente daquela criança, ó Pai, daquele adolescente, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Deus. Muito obrigado, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Pastor Daniel.